Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Saudades, né, das nossas aulas, dos nossos conteúdos. E vamos dar prosseguimento a esse conteúdo, continuando do capítulo 3, tá bom? Eu montei essa apresentação toda baseada no livro de vocês. Então, vocês podem abrir o livro de vocês do capítulo 3, na página 59 e acompanhar comigo a aula, tá bom? Esse capítulo vai falar sobre protistas e sobre fungos, dando continuidade aos reinos que nós estávamos estudando, né? A gente vai falar agora do reino protista e do reino fungi. A gente vai começar a falar agora pelo reino protista. Vai ser o primeiro que a gente vai falar. Então, o reino dos protistas, eles são caracterizados pelos seres vivos que apresentam uma célula e essa célula tem um núcleo organizado, ou seja, eles são eucariontes. E algas e protozoários são componentes desse grupo, tá bom? Então, aqui a gente tem, por exemplo, alga e aqui a gente tem protozoário. Um representante de cada que a gente vai detalhar. Vamos lá. A gente agora vai falar primeiramente das algas. As algas, elas podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, podem ser formadas por uma única célula ou várias células. Característica delas muito marcante, elas realizam fotossíntese, então elas não se alimentam, elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Elas podem ser encontradas tanto em água doce quanto em água salgada. Muitas delas fazem parte do plâncton, tá? Ou seja, elas são levadas junto com a correnteza de um lado para o outro e elas são responsáveis pela produção da maior parte do gás oxigênio do nosso planeta, tá bom? E aí coloquei aqui 3 grupos de algas para a gente poder falar um pouquinho. O primeiro, que é esse daqui que está no livrinho de vocês, vocês podem acompanhar, são as euglenas. Quando a gente fala das euglenas, a gente está falando de algas unicelulares, tá? Que gostam muito de água doce, então é onde elas são encontradas, tá? E elas utilizam um flagelo. O flagelo, ó, é esse negocinho aqui mais compridinho, tá vendo? É uma estrutura que elas possuem para locomover. Elas ficam chicoteando esse flagelo. Olha no livro na página 59 que o desenho e a foto tá melhor do que essa. Eu não achei uma foto tão boa para colocar. Mas se vocês olharem, esse flagelo é bem comprido. Então ela vai chicoteando esse flagelo para conseguir se locomover na água, tá bom? Agora, esse segundo grupo aqui são as diatomáceas. Quando a gente fala das diatomáceas, a gente está falando de algas também, tá? Que elas são encontradas no mar, ou seja, água salgada. Se vocês olharem aqui, a diversidade de formas desse grupo é grande. Existem várias formas desse grupo. Elas também são unicelulares, tá bom? Formadas por uma única célula. E elas têm uma carapaça bastante rígida, é a maior característica desse grupo. E agora a gente vai falar das dinofícies. Quando a gente fala das dinofícies, a gente está falando de algas, tá? Que estão presentes também na água do mar, mas o mais bacana desse grupo é que elas têm uma característica bioluminescente, ou seja, elas emitem luz. Vocês devem conhecer o vagalume, né? O vagalume, ele emite luz, assim como essas algas também. Então, se alguém já teve a oportunidade de ir na praia à noite e conseguiu ver aquele brilho que dá por cima da água do mar, você viu o brilho que as dinofícias conseguem emitir, tá bom? E agora a gente vai falar de outras algas, só que agora a gente está falando de algas macroscópicas, aquelas maiores que a gente consegue ver a olho nu. Geralmente são aquelas que dão uma agarrada no nosso pé quando a gente está na praia e a gente fica com um pouquinho de medo achando que pode ser algum animal. E aí elas são divididas também em 3 grupos, mas esses grupos são bem sugestivos e fáceis de gravar. Por exemplo, as clorofíceas, que são chamadas de algas verdes, têm como principal característica ter a cor verde. Então, algas verdes são verdes. Quando a gente fala das feofíceas ou das algas pardas, a gente está falando das algas que têm coloração parda. É essa coloração de um marrom um pouco puxado talvez para o amarelo, um marrom bem clarinho, né? E quando a gente fala de algas vermelhas, nós estamos falando de algas que têm coloração vermelha. Elas também podem ser chamadas de rodofíceas, tá bom? Então, nós temos aqui esses 3 grupos.
E agora a gente vai entrar nos protozoários. Quando a gente fala de protozoários, nós estamos falando de seres todos unicelulares. Repara que quando eu falei de alga, eu tenho aqui um grupo que é unicelular, mas eu tenho outro grupo, ó, que é pluricelular, né? É maior. Mas quando eu falo de protozoário, todos são unicelulares, sem exceção. Eles não produzem o próprio alimento, ou seja, eles não fazem fotossíntese, então eles precisam se alimentar. A maioria deles precisa do gás oxigênio para poder sobreviver. Eles são encontrados tanto na água doce quanto na água salgada. Alguns vão formar pequenas colônias e outros vão parasitar os seres vivos, causando doenças. E a reprodução deles normalmente é por bipartição. E aí, os protozoários, eles são classificados de acordo com a forma com que eles se locomovem. E a gente agora vai falar dessas divisões que tem por conta da locomoção, essas classificações. O primeiro que a gente vai falar são os risópodes. Os risópodes, o maior representante é a ameba, né? E esse GIF aqui, ele é lindíssimo para a gente olhar para ele. A ameba, ela é a mais famosa dos risópodes, tá? Elas vivem em ambiente aquático. E esse grupo aqui, como é a forma de locomoção dele? Eles utilizam os pseudópodes. Os pseudópodes, eles são tidos como falsos pés, tá? Então, olha que lindo, a ameba se aproxima, tá vendo? E com esses falsos pés, ela vai englobando, ela vai como se fosse abraçando esse paramécio que tá aqui e ela vai fagocitar essa partícula, ou seja, ela vai comer, tá? Então, através dos pseudópodes, tanto ela se locomove quanto ela consegue o alimento. Olha que coisa linda. Aqui estão os paramécios e ela vem englobando e agora ela vai fagocitar esses paramécios aí, tá bom? Agora a gente vai falar dos flagelados. Os flagelados, como o nome já diz, eles possuem flagelo, aquele que eu falei lá no começo, tá? O flagelo é uma extensão mais longa, aonde ele vai estar utilizando isso como um chicote. Ele vai bater esse flagelo para ele conseguir se locomover. Ele pode ter um único flagelo, como ele pode ter vários flagelos, tá? Mas é uma extensão mais alongada. O próximo que a gente vai falar são os cilióforos. Quando a gente fala de cilióforos, olha a grande quantidade que eu tenho de cílios nesse paramécio, tá vendo? Tipo uns cabelinhos, né? Os cílios é a forma com que eles se locomovem. É uma grande quantidade, eles ficam batendo esses cílios e através dos cílios eles vão se locomover no meio líquido, tá? E a maioria dos cilióforos tem vida livre, ou seja, eles não ficam parasitando ninguém. E agora a gente vai falar dos apicomplexos. Os apicomplexos, eles não possuem pseudópodes, que são os falsos pés, eles não possuem flagelo, eles não possuem cílio. E, portanto, eles são protozoários que não conseguem se locomover. E isso faz com que todos eles sejam parasitos, tá? E aqui, por exemplo, vocês estão vendo o Plasmodium. O Plasmodium, ele é o protozoário causador da malária, que é uma doença bastante conhecida, né? E agora a gente vai falar de algumas doenças que são causadas por protozoários, tá bom? Eu vou passar bem rapidinho e não vou nem detalhar porque a gente ainda vai entrar em fungos. Então, algumas doenças que são causadas por protozoários é a amebíase, tá? Causada pela ameba. A gente tem a doença de Chagas, que tem como causador o Trypanosoma cruzi, mas quem vai estar disseminando essa doença seria o barbeiro, tá? A leishmaniose, que tem como agente transmissor o mosquito. Então, na doença de Chagas, eu tenho o barbeiro como agente transmissor. E na leishmaniose, eu tenho o mosquito, tá? E na malária, eu também tenho o mosquito. Depois vocês podem dar uma lida no livro de uma forma complementar, tá bom? E a gente agora vai para o próximo assunto do livro, que está na página 69, que são os fungos. Então, quando a gente fala de fungos, a gente está falando de seres vivos que têm o núcleo organizado. Então, eles são eucariontes. Eles têm formas e tamanhos variados, alguns bem bonitos e outros nem tantos.
Eles são heterótrofos, então eles precisam se alimentar, eles gostam de lugares úmidos para poder se desenvolver e eles podem ser tanto parasitas, ou seja, prejudicar algum ser vivo, ou saprófagos, que são os decompositores, aqueles que se alimentam de uma matéria já morta, tá? De animais ou plantas que já morreram. E aí, quando a gente fala de organização dos fungos, a gente está falando aqui de estruturas do fungo, tá? Então, repara que aquele chapeuzinho típico, ele ganha o nome de pílio, tá? Essa parte exposta aqui que a gente vê, ela é chamada de corpo de frutificação. Então, quando você vê essa parte aqui, significa que o fungo já está se desenvolvendo para poder se reproduzir. E aí, o fungo, ele vai gerar esses esporos, que não são, mas é como se fossem sementinhas, tá bom? Que vão dar origem a novos fungos. E aí a gente tem também as hifas, tá? Que vão estar atuando na sustentação desses fungos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos fungos. Os fungos são importantíssimos por quê? Porque eles são decompositores, tá? Então, se não houvesse decomposição, aqui os fungos contam com a ajuda das bactérias para fazer a decomposição. Imagina num mundo onde não tivesse nem fungo nem bactéria. Os seres que viessem a morrer, eles não entrariam em decomposição. Então, nós teríamos pilhas e pilhas de corpos. Então, a decomposição faz a ciclagem da matéria orgânica, né? Fazendo com que sirva como se fosse um adubo natural mesmo, tá? Alguns são comestíveis. Esse aqui é o champignon, tá? Comestível. E aqui a gente tem as trufas. Essa não é a de chocolate, esse é o fungo, que também é comestível. Eles são muito importantes na fabricação da massa de pão, bebidas alcoólicas e alguns queijos, tá? Inclusive, são eles que fazem a massa do pão crescer. Aqui, ó, o bolor, ele é um fungo decompositor, tá? Ele está decompondo a laranja. E na produção também de antibióticos. Para quem já tomou aquela injeção que quase não dói, para não dizer o contrário, que é a bezetacil tem como base fungo, tá? E ele é um antibiótico muito bom, por sinal. Dói um pouquinho, mas costuma resolver o problema causado pelas bactérias. Só que existem grupos de fungos que são bons? Sim, e essenciais. Mas também existem aqueles fungos que causam doenças, tá bom? E todas as doenças causadas por fungos nós vamos chamar de micose. Só que as micoses ganham nomes, tá bom? Então a gente pode citar, por exemplo, o sapinho. Sapinho, ele é bastante famoso, né? O sapinho dá aquela feridinha na boca. E é muito comum em criança o sapinho, porque a criança geralmente ela divide muito a brinquedo, né, chupeta, mamadeira. A criança não tem muito hábito de higiene, então é bastante comum em criança. Tem também o pé de atleta e tem a tinha, tá? O pé de atleta, ele geralmente ataca os pés, geralmente aqui nessa parte entre os dedos, aonde fica úmido, às vezes a pessoa não enxuga direito, aí coloca uma meia, coloca um sapato fechado, é um ambiente ideal para que o fungo venha a se proliferar. E a tinha, ela vai atingir a base, né, do couro cabeludo, causando feridas. E esses então são os fungos parasitas, aqueles que causam doenças. E os fungos venenosos, aí temos aí dois grupos, digamos assim. Um que realmente vai causar uma intoxicação no indivíduo que ingerir, podendo levar à morte, e outros têm efeitos alucinógenos, que são utilizados como droga, que é o caso da droga LSD, tá? Então, ao encontrar um fungo no caminho, você não pode pegar o fungo e comer. Fungo comestível é aquele que foi criado para aquela finalidade, aquele que a gente compra no mercado. Existem fungos que levam à morte, então você não pode sair comendo fungo aleatoriamente de forma alguma, tá bom? Dessa forma, a gente fecha o capítulo 3. Já foi passado para vocês uma atividade do capítulo 3. Aproveite para fazer essa atividade, para fixar esse conteúdo. Se possível, deem uma lidinha no livro para poder estar ajudando, né, a fixar esse conteúdo. E espero ver vocês pessoalmente assim que possível, tá bom? Daqui a pouco tudo se normaliza e a gente volta a ficar junto. Beijo no coração de todos e até mais!